Olá, graça e paz, povo santo, povo abençoado, povo de propriedade exclusiva de Deus. Elias Santos com mais uma ministração da graça eterna, da paz eterna, do evangelho da graça eterna, da paz eterna. Amados, nosso tema é um tema para maduro na fé, nosso tema é para eleito, predestinado, nosso tema não é para menino, é para fanático, não é para religioso. O religioso nunca vai entender isso, né? Porque não é para quem quer, não é para quem corre, né? Então, o nosso tema é: Deus criou o bem. Presta atenção, Deus criou o bem e criou o mal. Mas abençoado Elias Santos, Deus criou o bem e o mal. O bem até eu entendo, mas o mal Deus criou para quê? Para o seu propósito. Deus é criador de tudo. Isaías, sem mais delonga, sem perder tempo, né? Vamos logo às Escrituras Sagradas, o livro santo. Isaías 55, 7 diz. Isaías 55, 7. Diz assim: esse eu é o soberano, é o todo-poderoso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Eu formo a luz e crio as trevas. Olha aí. Eu formo a luz e crio as trevas. Então, o tema também poderia ser: Deus criou a luz e criou as trevas. Pronto, eu vou botar: Deus criou a luz e criou as trevas, né? Podemos colocar: Deus criou o bem e criou o mal, porque luz é bem, treva é mal. Eu, o soberano, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Ponto e vírgula. Eu, o Senhor, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, faço todas as coisas. Aí tem pessoas que dizem assim: mas como é que Deus pode fazer? Como é que Deus pode fazer o mal? Abençoado, não é para a gente entender. Se a gente entendesse, se eu entendesse, Deus seria eu. Se você entendesse, Deus seria você. As coisas de Deus não é para entender, é para compreender. E só compreende aqueles que têm a mente iluminada. A religião não deixa ninguém entender nada. A religião complica. A religião mistura tudo, faz aquela gororoba e você toma ali forçado, né? Então não é para entender, meu abençoado. Não é para entender, não é para compreender, não é para aceitar, sim. A palavra é aceitar, porque a religião tem um conceito errado, um conceito de mérito para o homem. Você quer aceitar Jesus, aí o homem bota isso na cabeça e diz: eu não aceito. Porque se os religiosos, as lideranças botarem esse conceito de eles aceitar ou não aceitar, então eles têm na mente de dizer assim: eu não aceito essa palavra, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Quem sou eu? Quem sou eu ou você para não aceitar as coisas de Deus? Se você aceitar, Deus é Deus. Também se você não aceitar, ele continua sendo Deus. Se você gostar, ele é Deus. Também se você não gostar, ele continua sendo Deus. Se você achar que é dessa forma, Deus é Deus. Também se você achar que é de outra forma, Deus continua sendo Deus. Então, Deus é Deus abençoado. Deus é Deus abençoada. Mas os religiosos, as lideranças religiosas, botou um conceito de um Deus pequeno, o Deus menino. Por que o Deus menino? Porque você quer aceitar Jesus, porque Deus está batendo na porta do seu coração. Filhinho, vem cá, filhinho. Não, eu não vou não, não vou não, não vou não. Vem, filhinho, não vou não, não vou não. Isso é piada, né? Piada de mau gosto. Piada para menino. Menina que crê nessas coisas.
Ah, eu faço como eu quero. Você faz como você quer? Será? Será verdade? Não cai uma folha se Deus não mandar. Então você faz o que você quer? Então, ah, para, homem. Né? Não é por aí não, abençoado. Não é por aí não, abençoada. Ah, eu faço o que eu quero, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Será? Será? Você vai viver o tempo que você quiser? Você pode acrescentar um dia na sua existência? Então vamos parar e vamos raciocinar, vamos usar o intelecto, a massa cefálica que Deus nos deu, vamos usar, né? Deus fez homens, como de homens e mulheres, dotados de conhecimento. Deus deu conhecimento. Então vamos usar para entender as coisas, não vamos viver sem raciocinar, sem pensar. Vamos pensar um pouco. Eu sei que na maioria das vezes o ser humano não pensa o que vai fazer, mas vamos pensar um pouco, raciocinar, né? Agora eu quero trazer a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 11 em diante, para entendimento. Ah, irmão Alessandro, o senhor quer convencer? Não estou tentando convencer ninguém. Quem convence é o Espírito. Quem convence não, quem já convenceu foi o Espírito Santo, porque já veio tudo feito. A semente do bem já veio e a semente do mal. A semente do bem para fazer o bem com propósito, fazer o bem, filho, para reinar eternamente. A semente do mal com um propósito para fazer o mal e ser esquecida, né? Esquecida. Porque a semente do mal é esquecida. Aquele que pratica o mal aqui na terra, aquele que é é filho de Deus também, criatura de Deus, né? Está escrito lá em Efésios 8:10, né? Criatura de Deus, tudo criatura é criado, né? Então a pessoa diz assim, eu sou criatura de Deus. É criatura de Deus. Agora só que tem a criatura que é filho, foi criado. Criatura quer dizer criação, né? Criatura quer dizer criação. Então Deus criou dois tipos de uma massa, Deus criou dois tipos de vaso. Um vaso para honra, são os filhos da luz, e o vaso de desonra, da mesma massa, da mesma. Você vê que o filho da desonra, ele é igualzinho. É por isso que se diz o filho das trevas, ele é camuflado como se fosse filho da luz. É o lobo com pele de cordeiro. Então, o lobo parece um cordeiro, né? O lobo, o personagem ali, ele pode imitar, ele pode falar mansinho, amados, com palavras vãs, sutileza, né? Mas ele é o quê? Ele é lobo, ele tá preparando a cama, está preparando o momento para dar o bote. Ele é lobo, ele é semente do mal, ele é vaso de desonra. Mas, irmão, você só fala ele, não. Quando fala homem, homem e mulher, né? Então, mas mesmo ele tendo as mesmas características, sendo um ser humano, mas ele é vaso de desonra. Foi da mesma massa que fez o vaso de honra e o vaso de desonra. Não pode Deus fazer? Lógico que pode, ele é dono de tudo, ele é criador de tudo, né? Então vamos ler, ter a base bíblica. Ah, mas eu não creio, meu amado. O meu chamado é pregar. Eu defendo o evangelho da graça eterna há quase 5 anos, ou mais ou menos, não marco. Não sou bom de marcar data. Eu defendo esse evangelho da graça eterna. Mas eu não aceito. Aí não é comigo, né? Aí não é comigo, aí é com você, né? A minha missão é pregar. Eu fui chamado, predestinado antes da fundação do mundo, como o apóstolo Paulo, para trazer essa mensagem. Agora, quem vai crer, quem vai crer não, quem já creu, porque ninguém está sendo convencido agora. Já foi escolhido antes da fundação do mundo, nada está sendo feito agora, já foi feito, né? A nossa vida é um livro, começo,
meio e fim. Começo de tudo, o título do livro, tudo, né? O cabeçalho, né? Como se diz na escola, colégio, né? Faço o cabeçalho, o nome da escola, né? O nome da professora. Isso é muito antigo, né? Meu tempo de criança, né? Então, é um livro escrito já. Então, ninguém está sendo convencido agora. A obra já foi feita. O próprio Deus escolhe antes da fundação do mundo, vem à terra, assume um corpo, manifestação de filho, e lá ele morre e compra seus filhos, né? Compra. Então, não tem nada sendo feito hoje. Então, vamos para a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 9, verso 11. Vamos falar a respeito da história, a respeito de Rebeca, né? Rebeca, Deus dá 2 filhos a Rebeca. Vamos falar. 11. Porque não tendo eles quem? Os gêmeos. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal. Por isso que nosso tema é Deus criou o bem e Deus criou o mal. Olha, não tem, eles nem tinham nascido ainda. Jacó e Esaú não tinham nem nascido ainda, abençoado. Ah, mas que Deus é esse? É o Deus maravilhoso, conselheiro, o Deus forte para a eternidade. Eles nem nasceram ainda, Deus já fez isso. Amados, não podemos analisar a mente de Deus. Não podemos, não temos esse conhecimento Deus não nos deu essa inteligência de analisar a mente dele. Ele é soberano, né? Ele é soberano. Ele é Ele é onisciente, onipresente. Então, amados, para um pouco para pensar. Porque não tendo eles, Jacó e Esaú, os gêmeos, tendo eles, eu já tenho essa pregação aí, no canal Abençoado em Graça, você que é inscrito, você pode estar assistindo. E você que não é inscrito, pode estar se inscrevendo e estar assistindo. Mas a gente vai amadurecendo, né? A gente vai amadurecendo, há quase 5 anos que eu defendo o Evangelho da Graça, a gente vai amadurecendo. Estou pregando mais uma vez essa mensagem mais clara, né? No futuro, quem sabe é Deus, eu vou pregar ela com mais conhecimento. Nós não somos donos da verdade. A iluminação, ela vai sendo, nós vamos sendo iluminados, nós vamos formando, nós vamos crescendo, né? No conhecimento da graça eterna, né? Vamos crescendo. Não estou falando do Espírito. O Espírito está completo, está perfeito. Estou falando a nossa consciência, a nossa maturidade, né? Então, olha aí. O próprio apóstolo Paulo diz, quando eu era menino, fazia coisa de menino. Então, ele já foi menino. Depois, ele deixou de ser menino, desistiu das coisas de menino. Eu já fui menino. Religioso, menino. Deixa o menino rodar, deixa o menino, né? Vamos se ater no tema aqui. Bem, Deus criou o bem e o mal. Porque não tendo eles, os gêmeos, Jacó e Esaú, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, olha aí, Deus criou o bem para o seu propósito e criou o mal também para seu propósito. Como criou Nabucodonosor, com propósito, o general Tito, né? O general Tito era um homem do mal, que assumiu o trono lá, queria assumir o lugar de Deus. Mesmo assim, Deus formou ele com propósito, né? Como criou também todos dois aqui, os gêmeos, né? Jacó e Esaú. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, olha aí, ficasse firme, não por causa das obras,
não por causa das obras. Então, muito religioso diz, não, você faz o bem porque Deus vai te dar salvação, você vai fazer o bem, não. O vaso de honra, o filho da luz, ele não está fazendo o bem para ter algo, ele faz o bem porque já tem. Nós fazemos porque já temos, já somos salvos, salvo uma vez, salvo para sempre. Não estamos fazendo nada para ter. Fazemos porque já temos, já somos, olha aí. Segundo a eleição, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Quem é que chama? O soberano, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Foi-lhe dito a ela quem? A Rebeca, a mãe dos gêmeos. A Rebeca, 2 pontos. Foi dito a ela, Rebeca, o maior servirá o menor. Peraí, irmão ali, peraí, eu não vou aceitar. Não é gêmeos, não nasceu no mesmo dia, por que o maior e o menor? Olha aí, olha. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá o menor. Não é gêmeos, como tem o maior ou o menor? Porque um nasceu primeiro, abençoado. Um nasceu primeiro, nasceu segundo. Não nasce tudo de uma vez, né? Você já viu uma grávida dar à luz, né? Vamos falar dessa forma, né? De 2 crianças, um casal, gêmeos, e ser tudo de uma vez? Não. Nasce um e nasce outro, né? Então, o maior servirá o menor. Um nasceu primeiro, outro nasceu depois. Mas todos dois nasceram com um propósito. Um para o bem, para as obras do bem, para ser luz, para iluminar, e o outro para ser treva, para ser filho, criatura, né? Criatura das trevas, né? Fazer o mal, praticar o mal, veio com o propósito de praticar o mal. Ah, irmã Alissa, para, irmã Alissa. Quer dizer que essas pessoas que estão aí fazendo mal, matando, roubando, é criatura de Deus, foi criado com esse propósito. É a Bíblia que diz, não sou eu não. É a Bíblia que diz, eles estão aí, eles só vão ser tirados da terra no tempo que Deus determinou. Né? No tempo que Deus determinou. Um político, ele pode assumir um lugar. O político, ele pode assumir um cargo de destaque sendo semente do mal? Pode, propósito de Deus. Né? Propósito de Deus tem um propósito da seca, tem um propósito de tudo verde, né? Tudo verde, as flores, o campo verde, e tem um propósito de tudo seco. Então tem um propósito de os filhos viver dias bons e dias maus. Dias bons é quando o justo governa. Quando o justo governa, dias bons. Quando o mal governa, dias maus, dias sombrios, dias de fome, dias de guerra, dias de ser aprovado coisas ruins, coisas maléficas, né? Então, abençoado, a gente entende o que está acontecendo, né? Nós entendemos o que está acontecendo devido à palavra de Deus, devido à iluminação da palavra, né? Olha aí. Como está escrito, verso 13, como está escrito, amei a Jacó, olha, presta atenção, amei a Jacó e aborreci Esaú, amei a Jacó, aborreci Esaú, amei a Jacó e aborreci Esaú. Olha aí. Mas que Deus é esse? Abençoado, que Deus é esse? Ele é o maravilhoso, soberano, Deus forte para a eternidade. Ele faz o bem, ele faz o mal. Ele traz a luz, ele traz as trevas. Ele mata, ele sara, ele faz viver, operando Deus, quem pode impedir? Esse é o Deus
Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que nós cremos, do Evangelho da Graça Eterna. Não é esse Deus aí. Deus é amor, Deus é justiça. Não é esse Deus da religião que você aceita, que você pinta e borda. Não é esse Deus da religião que os filhos das trevas caçoa, fica, e as pessoas ficam, porque fez isso, fez aquilo. Abençoado, quem pode tocar, quem pode denigrir a imagem do soberano? Ninguém, irmãos. Tudo que o homem faz, Deus permitiu que ele faça. Porque o carnaval se vestiram, fizeram uns monstros e saiu arrastando, dizendo que é Jesus. Amado, se preocupa com isso, amado. Se preocupa com outras coisas. Isso aí foi o próprio Deus que permitiu isso aí. Porque fizeram passeata, porque colocaram o crucifixo não sei aonde, amado, se preocupa com isso não, amado. Você acha que se Deus quisesse não fulminava esses... Não é? Por que ele não faz? Porque ele criou com esse propósito mesmo. O mal, cada vez mais ele vai fazer mal. O mal não vira bem. Bem não vira mal. Irmã Elia Santos, mas o filho da luz, ele pode cometer alguma coisa que é natural do filho das trevas? Pode, que ele está nesse corpo ainda, né? Ele está em carne ainda, ele pode, mas só que ele não tem prazer, ele não permanece lá. O filho pródigo, ele saiu de casa e fez coisas erradas, mas voltou, não permanece lá. O escravo não permanece na casa, só o filho. O filho permanece, mas o filho da luz, ele não permanece nas trevas, ele pode até trilhar algum caminho das trevas, mas ele não fica lá, porque ele é filho da luz, ele é filho da livre. O das trevas não, ele tem prazer de andar nas trevas, ele tem prazer em fazer o mal. Olha aí, como está escrito, amei a Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? O que é que o homem pode dizer? Eu não aceito. Que é isso, meu? Que é isso, abençoado? Deus não depende da minha aceitação nem da sua. Como está escrito, amei a Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Interrogação, uma pergunta. Que a injustiça da parte de Deus? Outra pergunta. A injustiça da parte de Deus? Aí o apóstolo Paulo mesmo responde, de maneira nenhuma. Deus não é injusto, Deus é justo. Deus é justo. É justíssimo. Deus é justo. Deus é justo, abençoado. Olha aí. O apóstolo Paulo, ele coloca duas perguntas e ele mesmo responde. Que diremos, pois? Primeira pergunta. Que é a injustiça da parte de Deus? Segunda pergunta. Aí ele responde. De maneira nenhuma. Deus é justo. 15. Pois diz a Moisés, o próprio Deus diz a Moisés, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então, Deus vai se compadecer de quem ele quiser, ele vai ter misericórdia de quem ele quiser. Não é? E olha aí. 16. Assim, pois, isto não depende de quem quer, olha aí, não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Então, para crer, Deus criou aquele que não vai crer e Deus criou aquele que vai crer. Tem pessoas que eu prego, não, meu pastor não prega assim, não sei o que, eu não creio, não sei o que. Eu mostro o versículo, no início eu fazia isso, hoje eu não faço muito, né? No início, que eu comecei a defender o Evangelho da Graça Eterna, aí eu fiz muito desafeto. Eu fiz muito desafeto quando eu comecei a defender o Evangelho da Graça Eterna. Porque eu mostrava, até líderes aí eu mostrava, e ele, não, eu não quero, não é assim, e ficava bravo e não sei o quê, e eu tentando colocar de goela abaixo. Hoje eu não faço isso. Porque, assim, pois, não depende de quem quer, ou do que corre, mas de Deus. Então depende de Deus. Aquele que não crê, Deus criou ele para não crer. Aqueles que crê, Deus criou ele para crer. Tem
99,9 pessoas boas, pessoas abençoadas aí, mas não crê nessa palavra. Mas são salvos, são, mas vão viver escravos, aí vão viver subindo um monte, descendo um monte, vão viver dando seu dinheiro à liderança, enquanto eles não tem condições de ter umas férias, suas lideranças estão em Miami, está em Orlando, em Israel, né? E eles não vão ter uma férias, vão estar de domingo a domingo ali no salão, na religião, ali, sendo escravo ali, fazendo o que o homem quer, mas são pessoas boas, são filhos, são filhos abençoados, mas vão viver nessa escravidão. Deus fez ele para viver nessa escravidão, então eles nunca vão crer no evangelho da graça eterna. Eles nunca vão crer no evangelho da graça eterna, porque eles nasceram com aquele propósito de guardar sábado, de não doar sangue, de viver com aquela roupa, com aquele personagem ali, com aquela hipocrisia. Eles nasceram com aquilo, de se privar de casar, né? Se privar de casar, o homem viver só. Tem coisa pior do que o homem viver só, né? Mas eles são escravos daquilo ali, eles vão viver aquela vida religiosa, né? Vão viver ali com aquela religiosidade, com aquele fanatismo, aqueles rudimentos. São pessoas boas, mas vão viver na terra, não vão ter paz com Deus, vão viver brigando com Deus, porque eles foram feitos com aquele propósito. O evangelho da graça eterna é para privilegiado, é para eleito, escolhido desde antes da fundação do mundo. É um privilegiado, você é privilegiada, minha abençoada irmã. Você é privilegiado, meu abençoado irmão, está escutando essa palavra. Não só está escutando, você está escutando porque você é eleito. Você não só vai escutar, como vai praticar. Você não só vai se deu conta com esse canal, foi o próprio Deus que fez você se dar conta com o canal Abençoado em Graça, e você vai se inscrever e vai ficar inscrito aí, você vai gostar da palavra, por quê? Porque foi Deus que te predestinou para isso. Tem pessoas que quando escuta, queria escutar eu pulando, gritando, falando numa grossonaria, lá baixura, Maria lá para trás, eles queriam ver isso aí quando ele não vê, ele tira logo do canal. Tira logo do canal. Eu me lembro quando eu fui fazer, primeira vez, quando eu comecei a defender esse evangelho, que eu fui fazer uma programação numa rádio de cunho pentecostal, o dono da rádio me tirou. Disse, ou você para de pregar isso, ou então eu vou suspender o seu contrato. Eu digo, pode suspender, meu abençoado. Pode suspender, porque está causando aqui as pessoas não estão entendendo a palavra. Você está dizendo que o homem já está salvo. Você está dizendo que o homem não aceita Jesus. Então você não pode pregar isso aqui. Ou você para de pregar isso, ou então eu suspendo o seu contrato. Eu digo, está suspenso agora, porque eu não vou parar de pregar. Eu estava com aquela convicção e estou, né? Só que eu fui amadurecendo, agora eu não debato mais, né? Então eu parei de fazer programação naquela rádio. Por quê? A grade de programação daquela rádio era toda religiosa, toda para pentecostal, para pular, para gritar, para dizer Deus disse, sem Deus ter falado nada. E eu não dizia mais isso. Né? Eu não dizia mais isso, eu não andava mais nesse caminho de engano, né? Então eu perdi o contrato lá, eu poderia até processar, porque eu tinha feito o contrato, mas eu não quis, simplesmente eu peguei minha Bíblia e fui-me embora. E nunca mais voltei naquela bendita rádio. Né? Foi propósito de Deus. Propósito de Deus. Olha só. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Olha aí. Depende de Deus. 16. Assim, pois, não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus se compadecer. Porque diz as Escrituras a Faraó, 2 pontos. Para isso mesmo, Deus fez, Deus criou, Deus. Eu vou ficar só até aí mesmo, né? Ficar até aí.
para a mensagem já não ficar muito grande. Então foi propósito de Deus para isso mesmo, com esse propósito, com esse intuito aí. Foi plano, foi propósito de Deus. Então, Deus criou o bem e Deus criou o mal. Como nós lemos Isaías 45:7. Deus criou o bem, Deus criou o mal. Amém, abençoados? Então, o que é que nós temos que fazer? Seguir o propósito de Deus. O propósito dos filhos da luz é onde chegar, iluminar, fazer o bem. Mas não é fazer o bem querendo um troca, um toma lá da cá. Eu oferto 1.000 para receber 10.000. É isso que o sistema religioso ensina, né? Eu dou um pão para Deus me dar uma padaria, né? Não é esse toma lá da cá. Não é esse toma lá da cá, essa bagunça que acontece por aí. Isso aí não tem nada a ver com... Mas é o propósito, né? Deus criou cada ser humano com o seu propósito, né? Aqueles do mal para fazer o mal. O do bem para fazer o bem. Nós fazemos o bem não para ter não para recebermos troca. É como o próprio Jesus Nazareno diz, quando der uma esmola, não fique dizendo que deu. Tem pessoas que ficam dizendo, eu dei uma cesta básica a fulano, porque não sei o quê. Aí outro vai dizer, fulano é tão caridoso, fulano deu uma cesta básica e não sei o quê, já recebeu o seu pagamento. Quando fizer algum bem, fique para você. Deus sabe, Deus viu. Então fique só para você, não coloque não fique anunciando, né? Porque o galardão você vai receber de Deus, não é aqui da terra. Então, nós não podemos ser viver uma hipocrisia. A gente vê que no mundo político, né? É difícil político investir em saneamento, né? Saneamento básico, é difícil de investir porque ninguém vê, né? Ninguém vê. Eles querem fazer uma praça que todo mundo vê, né? Eles querem algo para... Mas isso já é da política mesmo, né? Então, o homem ele trilha esse caminho de querer fazer algo para se promover, né? Mas os filhos de Deus, ele faz algo em secreto. Ele ora. O próprio Jesus Nazareno manda entrar no quarto, orar em secreto. Ninguém está sabendo que você está orando, né? Ninguém está sabendo. Não é feito fariseu, levanta as mãos, fica gritando nas praças. Uma vez eu passei num local, tinha 2 irmãzinhas, mas elas gritavam tanto, irmão, gritava tanto que parece que tinha umas 10 irmãs ali, mas era 2 só. Ensinaram ela dessa forma, né? Ensinaram ela a fazer barulho, né? Eles dizem aí que cresceram no grito, né? Nós crescemos no grito. Quando vê aquela zoada, lata vazia, faz muito barulho, mas não tem nada dentro. Lata vazia faz muito barulho, mas não tem nada dentro. Elias viu aquela zoada, aquele vento, aquele temporal, pensava que era Deus. Não era Deus. Quando veio aquela voz mansa, serena, era Deus. Então, abençoados, Deus está nas coisas simples. Deus está nas coisas simples. Deus não está nas coisas... você vê aquelas coisas... Procure as coisas simples, Deus está lá. Os anjos, quando apareceu a Sara, chegou os 2 anjos ali, todo maltrapilho. Abraão mandou logo pegar, Sara, traz pão e traz água, porque Abraão identificou que era da parte de Deus. Sara não identificou. Então hoje, quando chega uma pessoa maltrapilho, com a roupa, as pessoas já despreza, né? Não despreze as coisas simples, não. Não despreze, não, porque é aí que pode estar o quê? É aí que pode estar. De repente você quer receber uma pessoa importante, entre aspas, né? Porque importante é Deus. Você quer receber uma pessoa importante na sua casa, e de repente aquela pessoa importante não chegou e você despreza. Não despreze as coisas simples. O rei, o dono da festa, convidou, isso é uma parábola, convidou os nobres, a elite para a sua festa. Todos mandou seu criado convidar a elite, os reis, os príncipes para a sua festa. Todos
criaram um álibi. Não posso ir porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ninguém foi. Todos inventaram uma história que não podia ir, que estava ocupado. Então, ele chega lá e diz, olha, ninguém, não vieram. Então, o dono da festa disse, então convida os pobres, aquelas pessoas de rua simples, né? Então, todos eles vieram. Aí Deus recebeu. Deus recebeu porque aí estava matando a fome de quem tem fome. Aquele rico, aqueles nobres, não estava necessitado daquilo, era ganancioso, queria ganhar mais dinheiro, né? Abençoado. Então, assim, porque diz as Escrituras a Faraó, isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Deus levantou o propósito de Deus, olha aí, versículo 17, porque diz as Escrituras a Faraó, Deus levantou Faraó com propósito para fazer a vontade de Deus, porque diz as Escrituras a Faraó, para isto mesmo levantei, para em ti mostrar, através de ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. 18. Logo, pois, compadece de quem quer, endurece quem quer. Então, tem pessoas que no início eu pregava, mostrava texto com texto. Não, mas eu não creio, meu pastor não prega assim, porque Deus fez ele para não crer. Deus fez ele com o propósito de ele ser escravo aí, ser escravo dos homens religiosos, ser escravo da elite aí, ser escravo do sistema. Tem pessoas que é escravo do sistema. É cego, pior cego é aquele que não quer ver. Ele tem os olhos, mas ele não quer ver. E Deus fez ele para não ver. Você diz, olha, assim, mudou tal coisa. Não. Eles são cego de entendimento, porque Deus fez eles assim. Logo, pois, compadece de quem quer, endurece quem quer. Deus abriu a mente dos seus filhos e fechou a mente daqueles que não... Daqueles são salvos também? São. Mas eles vão viver nessa cegueira espiritual aí. 19. Diz-me então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Quem pode resistir à vontade de Deus? Mas, ó homem, quem és tu? Olha, mas, ó homem, quem és tu que a Deus replica? Porventura as coisas formadas dirá o que formou? Por acaso as coisas formadas, por acaso, vamos supor, você é um pintor, você faz sua pintura, aí a sua pintura vai dizer, não me pinte dessa cor não. Você faz o desenho ali, aí o desenho vai dizer, não me pinte dessa cor não quero. É a sua obra que você fez que vai... Não, é você que tem o controle ali, né? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replica? Quem é o homem para questionar Deus, né? Porventura as coisas formadas dirá ao que formou, por que me fizesse assim? Por que tu me fez assim? Você faz a sua pintura, por que você me pintou assim? Tem lógica? Não tem. Ou não tem o oleiro é Deus. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro? Lógico, ele tem o poder sobre nós. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo e nos comprou lá na cruz. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro? Lógico, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Da mesma massa, da mesma argila, Deus fez filho da luz e filho das trevas, vaso para honra e vaso para desonra. Pessoas que aonde anda, ele faz bem. Aonde ele anda, ele entra pela frente, sai pela frente. Ele entra, não envergonha ninguém, ele não julga ninguém, não critica ninguém. Ele mata a fome de quem tem fome. Então são vasos de luz.
o vaso das trevas, até aquela pessoa que não tem nada, ele toma. Você vê dentro das religiões aí. Eles não estão preocupados se as pessoas comeram, se mora debaixo da ponte, se mora em área de risco. Eles não estão preocupados. Eles estão preocupados em tomar e fazer voto, fazer campanha e aumentar o dízimo. E eu quero, me dá, e você tem que me dar e usar o nome de Deus. Deus criou ele com esse propósito de ser vaso de desonra, de ser homem ganancioso, né? Então, muito claro, né, abençoado? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro? Claro que sim. Para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? 22. E que direis se Deus, querendo mostrar sua ira, dá a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Deus preparou os vasos de honra para a salvação, os vasos de ira para a perdição. E Deus suporta eles aí. Eu já vi muita pergunta e eu já fiz muito essa pergunta. Mas fulano só pratica o mal porque Deus permite. Deus suporta porque Deus criou ele para isso. Foi para esse propósito. Olha aí. E que direi se Deus, querendo mostrar sua ira e dar ao conhecer o seu poder, suportou com muita paciência, Deus suportou com muita paciência os vasos da ira, vasos de desonra, filho das trevas, preparado para a perdição. Eles preparados para a perdição. Você vê que eles praticam o mal, aí vai dar uma entrevista, ele fica sorrindo, fica debochando. Você faria isso novamente? Ele faria, porque ele é dele, tá? Ele foi colocado no mundo com esse propósito, é filho das trevas. Não tem espírito, né? Não tem espírito, ele não tem espírito. Ele pode se emocionar, tudo, chorar, mas ele não tem espírito. Então, quando ele desce à sepultura, é esquecido, tudo é esquecido ali, não tem espírito para subir para Deus, né? Não tem. Só os filhos da luz, os filhos da livre que tem espírito. O espírito sobe para Deus e automaticamente lá receberemos um corpo glorificado, mas o filho da ira não, se perde tudo ali, ele não tem espírito, não tem nada, acabou, pronto, as pessoas aqui na terra dizem, a gente descansou e pronto, fim, ponto. 23. Para que também desse a conhecer a riqueza da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Olha aí, que para a glória já dantes preparou. Deus preparou da fundação do mundo, já preparou para a sua glória, para o seu louvor. Alguém diz, fulano é uma pessoa tão caridosa, né? A gente vê Deus nele, vê Deus nela, porque é uma pessoa caridosa, uma pessoa que aonde vai é uma palavra boa, se tem condições, ajuda, alimenta aquelas pessoas necessitadas, uma pessoa que nunca está triste, uma pessoa que está sempre, né? 24. Os quais somos nós, olha aí, os quais esses vasos para a glória de Deus, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, não só dentro dos judeus que Deus chamou, mas também de todos os povos, dentro dos judeus, mas também dentro dos gentios. Gentios é aqueles que não são judeus. Judeus, aqueles cananeus, tudo era gentio. Se não é judeu, é gentios, né? Judeus e gentios. Gentios que não é judeu. 25. Como também diz a Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu. Olha aí, o gentio não era filho da promessa, só eram os judeus. Mas Deus chamou, olha aí. Como também diz a Oséias, chamarei o meu povo ao que não era meu povo, que não era meu povo. E ainda quem não era amada ainda. Olha aí, maravilha, né, amados? E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí será chamada filho de Deus vivo. Vou até aqui mesmo, 26. Aqueles que não eram filho de Deus, como os gentios não são filhos, não era filho da promessa. O próprio Jesus Nazareno veio para os judeus,
Mas ele aí, propósito de Deus, ele foi para todos, a graça eterna para todos. Todos quem? Todos que crê. Todos que, mas quem é que crê, irmão Elias Santos? Quem crê é aqueles que Deus deu, aqueles que Deus fez para crer, porque não é para quem quer, não é para quem corre. Quem é que crê? A fé não é de todos, a fé é dos eleitos. Só quem crê é aquele que Deus deu o entendimento para ele crer. Muitos creem em muitas coisas, muitos creem em vaca, em cavalo, muitos creem no seu dinheiro, muitos creem numa imagem de barro, muitos creem em tudo aí, né? A gente respeita, né? A gente respeita, mas a fé não é de todos. A fé dele é para crer naquilo. A fé dele e dela é para crer naquilo ali. Mas a fé perfeita, a fé dos eleitos é para crer no eterno, no soberano. A ele a honra, a ele a glória, a ele todo o louvor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós cremos no Cristo ressuscitado. Nós cremos num só Deus. Não há 10, não há 1000. Nós cremos num só Deus, uma só fé, um só batismo foi lá na cruz. Nós cremos na predestinação, na escolha antes da fundação do mundo. O homem já veio à terra escolhido com o propósito de Deus, de ser filho para a honra e glória do Eterno. Vou ficar parando por aqui. Deixa eu orar por você. Maravilhoso conselheiro Deus forte Pai da eternidade. Te agradecemos pela manhã abençoada, pela noite abençoada, pela manhã, pela tarde, pela noite. Pai, te agradecemos por este evangelho que estava oculto. O evangelho da graça eterna estava oculto. O que predomina aí é a religião, do toma lá da cá, do enriquecimento ilícito, da falsa prosperidade. O que predomina aí, mas o evangelho da graça eterna estava oculto. E te agradecemos porque o Senhor abriu nosso entendimento na hora certa, na hora que o Senhor quis, no momento certo, para anunciarmos, pregarmos este evangelho da graça eterna. Pai, somos gratos, Pai. Sabemos que estamos libertos dos rudimentos, do fanatismo religioso, estamos libertos dos cerimoniais, estamos libertos de todo esse sistema religioso, estamos libertos, Pai. Eu me alegro quando alguém me chama de desigrejado, porque hoje eu tenho a tua mente, hoje eu entendo claramente o que é te servir, te adorar em espírito e em verdade. Jamais pode tirar a igreja da igreja, porque a igreja não é as paredes, não é os cenáculos, a igreja é o povo de Deus se amando, se respeitando, adorando em espírito e em verdade. Pai, eu te agradeço, sou muito grato, não tenho nem palavra para te agradecer por esta iluminação na mente, por esse culto racional, por este privilégio de estar vivendo esse evangelho e pregando para os teus filhos, não para quem quer, não para quem corre, mas aqueles que o Senhor já escolheu, já determinou antes da fundação do mundo. Pai, obrigado, é isso que eu te agradeço, amém, graça eterna, paz eterna. Os filhos, os eleitos escolhidos desde antes da fundação do mundo, vão dar seu like, é importante para fortalecer o canal. Aqueles que não são inscritos ainda vão se inscrever. E aquele que já é inscrito, vamos estar orando para que a palavra, o evangelho da graça eterna, corra, chegue até onde Deus determinou. O propósito de Deus vai chegar até onde Deus determinou. Nem mais, nem menos. Amém? Graça eterna, paz eterna. Estamos juntos.